Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Análise: Flamengo suporte a atitude, mas não vence e mantém o alerta ligado. Então vou falar um pouco desse jogo, onde o Flamengo pressionou a LDU, mas não conseguiu fazer o gol. Aconteceu a mesma coisa que no jogo passado com o Vasco, a ansiedade de fazer o gol. Então o Flamengo pegou muito na ansiedade, querendo chutar de longe, querendo forçar lançamentos errados. Aquele lançamento do Wesley, ali é um 3 dedos, o cara tem um cruzamento, o zagueiro que ajudou ele até, quase fez um gol contra. Falta um pouquinho de resenha, chamada resenha, que é a conversinha, para mostrar os pontos negativos. Questão tática, eu achei que ele errou, todo mundo colocava na pré-escalação o Gerson como volante, ele colocou o Everton Araújo como volante. Eu acho que o Gerson está aí uma qualidade melhor de saída de bola, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo dominou e teve muitas chances de fazer gol. Então o Flamengo tinha que ter aumentado o poder de fogo logo no primeiro tempo, que como fiz a análise, o primeiro tempo do LDU normalmente é ruim, então o Flamengo ali é para ter tentado feito gol a todo tempo. Ele colocou o Juninho e o BH, só que colocou o BH aberto pela ponta esquerda. No meu pensamento, eu estou junto com os zagueiros, com os dois zagueiros da LDU, explorando bem o mano a mano ali. E eu também senti falta do Prata, que não foi ao jogo. O Prata seria uma peça fundamental para puxar de contra-ataque e jogada de velocidade mano a mano. Então o Juninho ainda está em fase de adaptação, então está errando muito. No segundo tempo entrou com o Pedro, mas faltou, acho, aproximar mais o Bruno Henrique da área. A grande jogada foi do Arrascaeta ali, que chutou fraco. O Luiz Araújo também teve outra jogada de habilidade, também errou o chute, bateu com força. Todo mundo sabe que na altitude não é força, é jeito. Então, assim, algumas coisas assim que eu acho que falta uma conversa, não com o treinador, mas com os jogadores que já jogaram lá, ouvir, passar experiência para esses jogadores errar. Mas também, assim, o Flamengo não ficou pior. Vamos para outra notícia do GE. O Flamengo inicia Libertadores com a mesma campanha das últimas duas edições. O Flamengo começou mal, mas assim, não é desespero. O Flamengo chegou a 4 pontos. Nesse retorno da Libertadores, o Flamengo vai ter 2 jogos em casa e um fora contra o Central Córdoba. Lembrando que LTU enfrenta o Central Córdoba, então ali um pode ganhar, outro vai perder, então o Flamengo consegue a pontuação para passar. O Flamengo tem que garantir o ponto contra a LTU em casa e o Deportivo Táchira em casa para chegar a 10 pontos. Eu acho que o Flamengo consegue classificar só com essas 2 vitórias, mas eu creio que também o Flamengo tem time para ganhar o Central Córdoba lá na Argentina. Mas o que liga o alerta em geral é que o Flamengo ainda não entendeu como jogar Libertadores. Tem que jogar muito forte fisicamente. É um jogo muito forte fisicamente. E o Flamengo está querendo jogar como jogou o Carioca. O Carioca é treino de luxo. E precisa enfiar a chavinha, entender que os campeonatos são mais pesados. Mas eu creio também que o Felipe Luiz está tirando um pouquinho o pé do acelerador a Libertadores, porque o foco dele tá no brasileiro, ele sabe que consegue classificar. Aí vindo no mata-mata ele vai focar mais nesse tipo de campeonato. Ele tá fazendo experiência, como jogar com o Bruno Henrique aberto pela esquerda, que eu não fazia isso. A chance também de testar Gerson como volante, porque na seleção brasileira ele é volante, com o Flamengo ele é ponta esquerda. Qualquer qualidade técnica de saída de jogo dele é bom,
Mas acho que nesse jogo que é a altitude, o Luiz Alves caiu muito bem ali pela ponta direita, até o Matheus Gonçalves com seus tiros poderia partir para cima do adversário. Mas do pior, o Flamengo ficou do mais ou menos, que foi o empate. E é importantíssimo que o Flamengo encostou o Central Córdoba, tem um jogo a menos, mas pode chegar a 7, mas tem 2 confrontos com o próprio Flamengo contra o LDU, onde vai decidir se a pontuação dele. Então é questão de ter paciência e correr atrás dos resultados. Danilo volta a Libertadores após 14 anos e pede atenção. A questão dele é a experiência dele, a liderança dele, é um cara rodado, é um cara útil, inteligente para o clube. Então, assim, também acertou. Acho que como lateral ele não tem espaço, mas como zagueiro ele está muito bem adaptado, tem uma saída de bola muito boa. Ontem também o Felipe Luiz não usou 3 zagueiros, que eu acho que com a saída do Ayrton Lucas poderia colocado o Léo Pereira ali, colocado o Luiz Araújo mais aberto como ala ali pelo lado esquerdo, com o Bruno Henrique e Pedro na frente, lutando pela bola aérea. Mas, enfim, isso aí é ideia minha e o Felipe Luiz não colocou em prática mudanças táticas. Eu acho que ele está muito batendo no mesmo esquema, com medo de arriscar, e às vezes é preciso arriscar um pouco, ou tá segurando para os mata-matas. Também não sei enxergar a visão dele, também tá segurando um pouco para não alternar muito taticamente, para conservar os atletas pro resto do ano. Nós sabemos que as contusões no início do ano foram muito fortes, perdeu muito jogador, e agora ele está recuperando. O próprio Michel está voltando de lesão, o Cebolinha está voltando de lesão, o Pedro está voltando de lesão, a Arrascaeta está voltando de lesão. Então são vários jogadores que vêm de lesão. O próprio Gerson, que foi para a seleção, teve que voltar para o Flamengo mais cedo por causa de fadiga muscular. Então, assim, é muitos jogadores com problema que ele tem que ir conservando aos poucos. Felipe Luiz diz que PH precisou de oxigênio e valoriza pontos. Também concordo com ele, a altitude é muito difícil, a gente fala. Primeiro vez uma grande partida assim, empatou, teve a oportunidade de vencer, infelizmente não conseguiu a vitória. Agora indo para a coluna do Fla, Prata reveste o peso com a atuação do Flamengo na altitude de Quixo. É verdade que muito bom, os jogadores não estão acostumados com a altitude, ainda assim todos eles correu em todas as bolas. Então gostaria de parabenizar ao time. A verdade é que não esperava que eles corressem tanto aqui na altitude. É isso aí, o Flamengo se deu o máximo, infelizmente, quase como o Vasco, o gol não saiu. O Flamengo criou oportunidade e ainda está marcando. Como brinquei aqui em casa, todas as partidas que eu não assisti do Flamengo, o Flamengo não conseguiu ganhar. Assisti contra o Grêmio e contra o Juventude, o Flamengo saiu vitorioso. Então 2 jogos que eu não pude acompanhar o Flamengo não fez gol, e é muito ruim você não assistir o jogo e fazer uma avaliação tática, mas deu para ver alguns detalhes. Continuando com o coluna do Fla, Arrascaeta se postura de final no Flamengo para os 3 jogos da Libertadores e reclama do calendário. O calendário sempre é injusto, por isso que eu volto a dizer, o Flamengo tem que ter 2 times, saber jogar desde o início ali do Carioca, 2 times, variando quarta e final de semana, dia de semana e final de semana, para jogos importantes ele possa ir com o grupo, escolher os melhores e ir para campo. Mas ele está tentando do jeito dele, fazer um rodízio ali, descansar todo mundo. Vamos ver, ainda volta no meio do ano. Eu acho que o Flamengo vai trazer reforços
que é importante por causa desse calendário, e muitos jogadores estão fadigados, então o Flamengo vai contratar para mim uns 3 jogadores ainda, um meia que precisa do lugar do Arrascaeta, um ponto esquerda que precisa substituir e fazer banco para o Gerson, que sai Gerson, o Flamengo tenta Prata, tenta Luiz Araújo, não mantém o nível, assim como a Arrascaeta, sai a Arrascaeta, não tem Matheus Gonçalves, com a testando Luiz Araújo, não está funcionando. E o volante que todo mundo sabe que é o Jorginho, que vai vir, vai ter uma qualidade de saída de bola muito boa, muito interessante nesse jogo. O Everton Araújo ficou mais na contenção e o Ekpo saiu pro jogo, mas com o Jorginho, acho que a qualidade no passe, na experiência, assim como é o talento na zaga, vai acrescentar muito o Flamengo. Vamos esperar as contratações, ver quem o Flamengo vai trazer no meio do ano e até lá sobreviver aos campeonatos, principalmente da Libertadores e da Copa do Brasil, que o Flamengo não pode vacilar. Então essa é a análise Flá comigo do ano, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.